Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um momento de estudo. Cecília, seja bem-vinda. Do Livro dos Espíritos, não é? Estamos começando bem no início da nossa doutrina espírita, no Livro dos Espíritos. Então, sejam bem-vindos. Nossos avisos. Nós temos o chat, se alguém tiver perguntas, comentários, podem escrever no chat, fiquem à vontade. Na medida do possível, vamos respondendo. E hoje nós vamos começar com mensagem do livro Religião dos Espíritos, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E esse livro, eu vou ler aqui rapidamente o que diz aqui atrás. Esta obra foi elaborada no transcorrer de 91 sessões públicas, reuniões públicas, não é? Na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, onde Chico trabalhou mediunicamente durante muitos anos, onde os textos sugeridos pelos participantes receberam os sábios comentários de Emmanuel. Veicula o estudo em torno da substância, esse livro, não é? O conteúdo dele é sobre a substância religiosa de O Livro dos Espíritos, com valiosas interpretações de várias respostas apresentadas pelos espíritos superiores a Allan Kardec, numa exposição clara e segura dos conceitos doutrinários. Dirigindo-se a você, amigo leitor, Emmanuel enfatiza que o primeiro livro da codificação kardeciana, o livro que agora estudamos, o Livro dos Espíritos, é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como o primeiro marco da religião dos espíritos em bases de sabedoria e amor a refletir o Evangelho sob a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como estávamos até aqui agorinha mesmo conversando, eu e Roberta, seja bem-vinda, Roberta, seja bem-vinda, Rosana, seja bem-vinda, Maria Zan. Então, como estávamos aqui agora conversando, não adianta nós termos muita filosofia e muita ciência se não fazemos bom uso disto. E exatamente esta base moral está alicerçada no Evangelho. Daí ele linkar com a palavra religião. Muito bem. Nossa mensagem de hoje, e vejamos como ele diz aqui atrás, essas mensagens, elas são baseadas em respostas. Essas perguntas às quais ele comenta a resposta, não estão em sequência, portanto, também não vamos colocar em sequência. Vamos começar pela primeira e assim vamos andando uma a uma. A primeira mensagem tem o título de Se Tiveres Amor. Foi recebida na reunião pública de 5 de janeiro de 1959 e Emmanuel vai falar em torno da questão 887. Olha que estamos ainda bem longe de chegar lá, mas ele aqui vai deixar seu comentário. Diz o nosso Emmanuel: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal, peçonha, veneno, não é? Entenebreceu, tornou escuro. Porque é assim que o mal faz, não é? Ele nos baixa a vibração e vibração baixa, longa e lenta, nós vamos encontrar nos espíritos inferiores. E no invisível, aonde habitam esses espíritos inferiores, mas estamos dizendo assim, bastante inferiores, em regiões muito sombrias. Né? Então, ele diz aqui
entenebreceu. O mal entenebrece, torna escuro o coração da pessoa que a ele se entrega. O mal é o quê? É o erro. O mal é a imperfeição, que ainda nos caracteriza. O mal não precisa ser aquela pessoa perversa. É claro que quando falamos nessas ondas longas e lentas do nosso pensamento, estamos nos referindo a espíritos bem mais densos mesmo neste sentido. Então ele nos diz: encontrarás nos caluniadores almas invigilantes, que a peçonha do mal entenebreceu, e revelarás toda a ofensa com que te martirizem as horas. Agora vem os diferenciais, não é? Surpreenderás os maldizentes, criaturas nos maldizentes, nas pessoas fofoqueiras, intriguentas, criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Então, quando ele diz antes que, diante da calúnia que nos alcance pelas almas entenebrecidas, revelaremos ou teremos a oportunidade de revelar, na nossa atitude, quando ele fala revelar mesmo, é trazer algo bom em cima disto, com toda a ofensa com que nos martirizem as horas. Todo o problema do mal é de quem o faz e não de quem o recebe. Mas quando nós nos escandalizamos como se aquilo não devesse acontecer, num planeta em que a imperfeição ainda domina, porque é como está o coração neste mundo ainda, não estamos favorecendo a nossa superação, estamos nos deixando arrastar pelo que o outro nos oferece. Então, se o outro vem e nos oferece algo sombrio, é importante que deixemos que a nossa luz brilhe sobre isso, a fim de que nós não nos enovelemos, não nos enrolemos com um problema que não nos pertence, em vez de agirmos reagindo. Não é? Então vamos agir, vamos deixar que quer que seja que chegue até nós, fique com quem trouxe. É claro que temos determinadas coisas que nos chegam no campo do erro, que podemos tomar medidas justas, não podemos? Podemos processar quem nos calunia, podemos? Podemos, é uma forma de limite. A lei dos homens nos favorece esse recurso. Muitas vezes, nós sabemos, calúnias existem que podem destruir a profissão de uma pessoa, e é importante, que ela também aceite calada, porque muitas vezes pode ser interpretado como o quê? A gente vai dizer, quem me conhece sabe de mim. Mas quem me conhece? Quantas pessoas no mundo me conhecem? Então é justo que, se formos ofendidos e a lei nos possibilite uma solicitação de retratação, que lancemos mão do que a lei nos favorece, sem violência, simplesmente lançando mão de um direito, e isto também não vai exigir que nós estamos entregando a lei. A lei vai decidir o que nós queremos? A lei vai decidir o que a lei decidir, certo? É até aí que podemos ir. Não podemos fazer o papel do juiz. Podemos fazer o papel daquele que pede uma retratação. Se vai ser ou se não, aí já não nos compete. Mas isso é uma injustiça. Se não for prova, é expiação. Então, calma. Continua o nosso Emmanuel. Olha que eu escolhi essa mensagem por ser menorzinha, né? Ai, meu Deus. Essa mensagem é menor, vou ler mais rápido. E ele continua dizendo assim: observarás o tormento, não é, da vítima da ambição desregrada, acariciando o mal da usura, por exemplo, não é? Em que atormenta a si próprio, e no viciado irmão que caiu voluntariamente na poça
de fel, ou seja, na amargura, né? Em que arruína a si mesmo. Parece complexo, não é? Então é exatamente isso. Alguém nos faz o mal. O que vamos fazer? Vamos nos encharcar do mal que o outro nos oferece e promovermos em nós mesmos a nossa ruína? Não, porque aquilo não tem nada a ver conosco. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte, onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Ou seja, é melhor mantermos distância dessas situações. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. E perceberás então como Cristo, fustigado na cruz, ali no sofrimento que lhe foi imposto, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imortal, a bênção da vida eterna. E se nós pensamos assim, mas então eu vou acolher quem está me fazendo mal? Eu não preciso acolher, mas também não preciso o quê? Perseguir com os meus pensamentos de revolta. Vamos entregar o imaturo a quem? Ao pai, de preferência, não é? Deus não é pai de todos? Tem filhos um pouco mais maduros e menos maduros. Mas isso compete ao Pai. Se um desses irmãos cruza o nosso caminho e dá o que é próprio do seu coração, em qualquer tipo de provação que possa nos surgir a partir desses encontros, e como às vezes encontramos pessoas que estão tão enoveladas, como ele mesmo diz, nas sombras de si mesmo, que só tem isso para dar para o outro. Não é que seja pessoal, é isso que essa pessoa tem para dar. Ela é um problema para ela mesma, o que ela vai dar para o outro? Problemas. Ela é uma dor de cabeça para ela mesma, o que ela vai dar para o outro? Dor de cabeça. Mas isso é dela, não tem nada a ver conosco. Se nós pelo menos deixarmos que ela siga o seu caminho, sem que o nosso rancor, o nosso ressentimento vá atrás dela, isso Jesus chama de quê? Perdão, não é? Perdoar não é porque sejamos iluminados, é porque não queremos carregar conosco um problema que não nos pertence. Senão, estaremos nós com o mesmo problema do outro. Porque se o outro tem as sombras no seu coração, e se eu respondo às sombras do coração do outro com as sombras do meu próprio coração, é o 6 e meia dúzia. Não vai ajudar. Então, vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo. Ajuda-nos, Mestre, a refletirmos durante a nossa semana o que aqui, Senhor, o Livro dos Espíritos vai descortinando ao nosso entendimento. Que as tuas bênçãos estejam conosco e entre nós, com todos os nossos irmãos de humanidade, principalmente os mais imaturos, Senhor, porque com certeza são os mais sofredores. Obrigado por tudo, Mestre amado, graças a Deus. Nilza, seja bem-vinda. Thelma, seja bem-vinda. Rita, seja bem-vinda. Mara, seja bem-vinda. Vamos estudar? Vamos lá. Muito bem. Hoje nós vamos começar o item 2 da introdução de O Livro dos Espíritos. No item 1 nós vimos sobre a palavra espiritismo, espírita, que foram palavras novas, criadas para um conhecimento novo, que Kardec cunhou, não é? Essas palavras novas.
Hoje nós vamos ver também sobre uma palavra, algo bastante interessante e que parece que é alguma coisa assim, mas é uma coisa muito pontual, não é não. E essa definição desse item 2, ela é muito importante no entendimento de tudo que vai se falar durante o livro. Então, vejamos lá. Se tiverem questões, comentários, podem fazer no chat, ok? E nós vamos responder. A outra palavra sobre a qual importa igualmente que todos se entendam, porque é uma das pedras angulares de toda a doutrina moral e objeto de inúmeras controvérsias, por falta de uma acepção, ou seja, de um entendimento bem determinado, a palavra alma. Então, ele coloca a palavra alma como pedra angular. O que é pedra angular? É aquela pedra, em forma de ângulo, né, que fica na construção, segurando, evitando que ela desmorone. Era muito utilizada nas construções antigas, né? Então a gente se pergunta, mas como é que esse prédio ficava em pé, essas pedras, não tinha as colunas que a gente faz hoje, não é? Aquelas vigas e tal. Elas eram sustentadas nas pedras angulares. Era um ponto importante da construção. E esta importância, ele usa esse termo para nos mostrar a importância deste termo alma e como é que ele às vezes, mal entendido, e isso vai comprometer o nosso entendimento do texto do livro. Muitas pessoas não têm paciência com relação a esta introdução, a esses 17 itens da introdução de O Livro dos Espíritos. Ansiedade. Querem começar com o quê? Vamos logo para a questão número 1. São 1019 perguntas. Quanto mais a gente demorar, não, isso aí é só a introdução. Não é tão importante assim. É muito importante, sim. Muito importante. E ele continua dizendo assim, sobre a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um faz desse vocábulo. Quer dizer, cada um tem o seu entendimento, não é? Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Mas não é isso que acontece, não é? Nós temos numa palavra, às vezes mesmo, várias acepções e vários significados. E ele continua. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e cessa para com a vida. Parou a vida, parou a alma. É o materialismo puro. Então, tem muitas pessoas que acham que se o corpo parou, o coração parou de bater, a alma acabou com ele. Tá? Morreu, foi uma lâmpadazinha lá que parou o coração, a lâmpada apagou. Então, vieste do pó, ao pó voltarás e nada de vida eterna. Vida eterna não, vida imortal. Nesse sentido, e por comparação, diz Kardec, dizem de um instrumento rachado, que não produz mais som, que ele não tem alma. Então, muitas vezes, perdeu a alma. Vamos imaginar um cristal que tinha aquele som puro e rachou. Então, a alma do cristal se perdeu. Conforme essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Então, mesmo no materialista, existe uma alma porque existe um corpo. Um objeto tem uma alma enquanto existe um objeto. Então, a alma é um efeito e não uma causa. Vamos guardar essa informação. Escrever aí no pezinho do livro. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual
cada ser absorve uma porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a vida deles. Após a morte, cada centelha retorna à fonte comum, confundindo-se com o todo, como os regatos, né, aqueles vizinhos, né, fininhos, os regatos, e os rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião é diferente da anterior, em que, nesta hipótese, há em nós algo mais que matéria, restando alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, porque não há o quê? Individualidade. Saímos de um todo e depois da morte nós voltamos, as centelhas voltam ao todo. E ele vai dizer o que é isto, já agora à frente. Exatamente o que acabamos de dizer. Mas é como se nada restasse, visto que, não tendo mais individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus. E cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Então, no panteísmo, nós teríamos o Criador, que é a alma do universo, e nós seríamos as centelhas que saem do Criador, e após a morte, essas centelhas todas, só teríamos individualidade enquanto estivéssemos na carne, e depois essas centelhas voltam para o Criador e perdem a sua individualidade. Se tem alguma pergunta? Não, não temos. Rosana, acho que eu falei com você. Se eu não falei, seja bem-vinda. Está falando de Praia Grande, é São Paulo? Muito bem, seja bem-vinda. Vamos continuar. Segundo outros, enfim, então primeiro ele trouxe o quê? A doutrina materialista, depois ele trouxe o panteísmo, e ele vai continuar. Outros, segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção, esse entendimento, é, sem contestação, a mais geral. Por quê? Sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo, ou seja, sobrevive mantendo a sua individualidade, se encontra em estado de crença instintiva e independentemente de qualquer ensinamento entre todos os povos, seja qual for o seu grau de civilização. Então, nós tivemos, seja nos incas, nos egípcios, nos povos mais antigos que já habitaram a Terra, essa crença instintiva na permanência da vida individualizada, espiritual, após a morte do corpo físico. Só que ilustrando, vamos pensar aqui, lembrar dos egípcios, né? Que achavam que não só as pessoas iam lá para o mundo espiritual, como iam precisar de um montão de coisa. Né? Então, mumificavam, isso era um preceito importante, né? Então as pessoas ficavam lá juntando dinheiro para poder pagar para mumificar os muito ricos. Né? Faraós levavam até empregados que lá morriam com eles, para a tumba dentro deles, inclusive, muitas vezes, as mulheres também iam, animais, tudo para quando ele chegasse lá, todo mundo chegar junto com ele. É interessante, né? Mas já pensamos assim no passado, e a gente vai pensar, mas eu nunca estive no Egito. Não precisamos ir lá visitar o Egito no século XXI para que tenhamos estado no Egito em algum momento das nossas existências lá, desta grande civilização que, vamos dizer assim, teve seu apogeu e depois, claro, como as civilizações antigas, também teve a sua queda.
Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Aí a gente pensa assim, uai, espiritualista é aquele termo que já existia antes do termo espírita. Lembram lá do item 1? Então, ele já está dizendo que não, isso não é a questão espírita, isso é a questão espiritualista. Ou seja, existe a crença de que a vida continua independente, vamos dizer assim, individualizada após a morte do corpo. E esta vida, ela é a causa do corpo, e não o corpo é a causa da existência da alma. Então, vejamos, essa é a doutrina espiritualista. Continua Kardec dizendo assim: sem discutir o mérito dessas opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas 3 aplicações da palavra alma constituem ideias distintas que reclamariam cada uma um termo diferente. Essa palavra tem, pois, a palavra alma, tríplice acepção e cada um tem razão do seu ponto de vista na definição que lhe dá. O mal decorre do fato de a língua não dispor senão de uma palavra para exprimir 3 ideias. Desculpa. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção da palavra alma, restringir o seu significado a uma dessas 3 ideias. A escolha é indiferente, desde que todos se entendam. Olha, gente, então vamos ser assim. Vai ficar a alma com os panteístas. Todos de acordo? Então vamos criar uma outra palavra para os materialistas. Mas não existe isso, existe? Não, continua todo mundo usando a mesma palavra. Está aqui criando como se ele estivesse assim, sugerindo, vamos resolver isso através disso. Poderia ser. Poderia, né? Mas os homens teriam que entrar nesse acordo. Os homens, os seres humanos, que eu digo. Desde que todos se entendam. Pois tudo isso é uma questão de convenção. As palavras vestem as ideias. E as palavras são criadas de forma dessa convenção, né? Convenção gramatical, convenção linguística, convenção fonética. Então, todos os idiomas têm as suas convenções. E convenções semânticas, não é? Vejamos aqui, uma questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-la na sua acepção mais comum, por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Mesmo que esse ser não existisse e não passasse de um produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Por quê? Porque o nosso pensamento, a nossa inteligência concebe essa possibilidade. Sabe? Vamos imaginar. Não precisa ser real, é isso que ele está dizendo. Mesmo que não fosse, temos uma ideia, vamos imaginar. Um ser que vive no mar, que tem cauda de peixe e da cintura para cima é uma mulher. Qual é a palavra para isto? É uma sereia, não é? Então, todos nós combinamos que um ser assim, é uma convenção, combinamos, até parece que foi assim, não foi numa assembleia, mas isso se dá naturalmente, né, no desenvolvimento do idioma. Que um ser assim se chama sereia, certo? Então, Kardec opta por ficar com o conceito da palavra alma, ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Então, nós somos como almas, origem da existência desse corpo e não consequência. Tudo bem até aqui? Por favor, se tiverem dúvidas, fiquem muito à vontade para as colocar. Continua ele dizendo:
Mesmo, isso eu já disse, né? Mesmo que esse ser não existisse e não passasse de produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo, e aqui exemplificamos com o caso da sereia. Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras ideias, chamaremos. Então, vejamos. Então, falamos aqui do ser energético, vamos chamar assim, não é? Do entendimento do materialismo. É uma energia que, quando o cérebro morre, a criação do cérebro, a alma, quando esse cérebro morre, morre a alma. Tá? Então, esse seria uma alma. A segunda alma é a do panteísmo, certo? Sai de Deus como centelha e depois retorna. Exatamente sobre isso, Nilza, que nós vamos ver a diferença entre alma e espírito. Esse item 2 trata sobre isso. Primeiro estamos entendendo, Kardec está falando para nós de alma. Por quê? Porque ele tem que ir lá do início. Mas espera aí, mas não tem a alma que fulano fala que é alma? Não tem a alma. E essa alma que o espírita diz que é alma? Depois vamos chegar lá na parte do que é espírito. Tem diferença alma e espírito? Vamos lá, antes de continuarmos. Alguém gostaria de dizer, tem diferença alma e espírito? Qual é a diferença? Boa noite, Marta. Qual é a diferença entre alma e espírito? Podem dar spoiler. Nós vamos ver, mas Marta diz que não. Então tá bom. Então vamos lá, vamos continuar. Então Kardec vai dizer o seguinte: na falta de uma palavra especial para cada uma das outras ideias do panteísmo, que a alma ele já disse, a alma é essa visão espiritualista. O espiritismo, ela está dentro do espiritualismo, ok? É como se fosse aqui, o espiritualismo, o espiritismo está dentro, certo bom? Por quê? Porque os católicos são espiritualistas? O que vocês acham? Sim ou não? Thelma, espírito para o desencarnado? Bota essa frase melhor, Thelma. Diferença de alma para espírito. Sim, espírito é o termo para o desencarnado. Isso, desenvolve, Thelma. Então, Thelminha está certa, claro, monitora de ESD, estudo sistematizado da doutrina, tá vendo? A gente vai lá, tem que estudar mais a fundo, e é a gente que ganha, né? Muito bem. Então, vejamos. Essa ideia de alma ser nós, né? Nós aqui, que quando morrermos, vamos continuar com a nossa individualidade como estávamos no corpo. Não é assim para o materialismo, onde a alma é só uma produção do cérebro e ela termina com a morte. Não é assim com o panteísmo, onde a nossa individualidade termina, quando nós morremos e voltamos ao todo. Kardec diz que a alma é o espírito encarnado, o espírito é uma alma desencarnada. Kardec diz que alma é o espírito encarnado. E o espírito desencarnado é espírito, não é alma desencarnada. Ok? Então, alma é o espírito encarnado. E espírito é o espírito desencarnado. Certo? Senão fica meio... A gente pode se confundir. Alma só se usa no caso da encarnação. Alma é o espírito quando está encarnado. Ele é chamado de alma. Tá? Então, por exemplo, quando se fala em alma de outro mundo, tem a ver com a alma espírita? Não, porque a alma do outro mundo está o quê? Desencarnada. Certo? Para o espiritismo, a alma é o espírito encarnado.
Eu sou uma alma, todos nós que estamos aqui encarnados, somos almas. Estamos no nosso estado encarnado. Quando desencarnamos, somos espíritos, não somos almas desencarnadas. Somos espíritos desencarnados. Alma só se usa se eu estiver encarnado. Desencarnado é espírito. Tudo bem, Rita? Mas é esse caminho mesmo. Você foi num caminho bom, mas só tem que acertar isso. Não existe alma desencarnada. O que existe é espírito desencarnado, e se chama espírito. E espírito encarnado, que se chama alma. Simples assim, tá? Então, vamos ouvir muitas coisas, mas no espiritismo é assim. Eu não concordo. Eu acho que a alma pode também ser chamada quando o espírito está desencarnado. Todo direito da pessoa pensar assim? Todo direito da pessoa pensar assim, mas não está falando algo em acordo com o código estabelecido pela doutrina espírita. Ou seja, quando nós ouvimos alguém dizer alma, o espírito diz, então aquela alma sofredora, isso se deu durante a sua encarnação. Ela não era uma alma sofredora no umbral lá. Não, era um espírito sofredor. Ok? Então, no Livro dos Espíritos, toda vez que nós lermos a palavra alma, os espíritos e Kardec estão falando de encarnados. Toda vez que no Livro dos Espíritos a referência for espírito, nós estamos falando de desencarnados. Tá bem? Alma é o espírito encarnado. Bem mais simples. Não é? Alma é o espírito encarnado. E o espírito desencarnado? É espírito. Alma e espírito. Encarnado, desencarnado. Simples assim. É nós descobrindo a codificação. Codificação não é colocar os códigos. Nós estamos aprendendo como ouvir Kardec e os espíritos de forma inequívoca, ou seja, quando eles nos falarem, nós vamos entender o que está sendo dito de forma o quê? Clara. Não vai ser essa a nossa dúvida. Podemos ter 1000 dúvidas, mas essa nós não vamos mais levar conosco, não é? Pode ser que num determinado momento eu fique confuso de novo. Isso tem problema? De jeito nenhum, nós estamos aqui aprendendo. Então, às vezes, a gente assim, naquele dia eu entendi tão certinho, depois sabe que eu fiquei confusa? Quem não, quem nunca, gente. Quem não, quem nunca. Né? É assim mesmo. Vamos seguindo sempre que houver necessidade da gente entender de novo algo que a gente achava que já tinha entendido, não tem problema. A gente vê de novo o conceito. Vamos continuar aqui. Na falta de palavra especial, cada uma dessas outras duas ideias chamaremos de. Então, ele vai trazer outros termos. Princípio vital. Princípio vital. Então, já falamos de alma, falamos de espírito, vamos falar de princípio vital. O princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos. Seres vivos, seres que estão na matéria, ok? Mas o desencarnado também não é um ser vivo. Olha, outra forma que a gente, quando se fala ser vivo, é ser vivo na matéria. Uma coisa muito importante que a gente tem que atender, tem que ter atenção, é de que a codificação foi feita para encarnado estudar, tá bem? Por isso chegou até nós, encarnados. Então, esse livro está sendo escrito para nós encarnados. Provavelmente a codificação lá do mundo espiritual vai ter as suas adaptações. Olha eu. Ai, meu Deus do céu. Mas esse livro, fato, é trazido para os encarnados, ok? Princípio vital.
O princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, não interessa se é vegetal, animal, hominal, ok? Aí ele vai dizer, olha, desde as plantas até o homem. Atende comum a todos os seres vivos. O princípio vital é coisa distinta e independente. De quem? Da alma. Tá bom? O princípio vital é distinto e independente da alma. Por quê? Porque esse princípio vital só vai se encontrar em seres vivos, seres do plano físico. Então, ele tem a ver com a alma, mas é independente dela. Por favor, me digam se vão entender isto. Aqui nós temos um espírito encarnado, uma alma, certo? Essa alma, porque é um espírito encarnado, ela vai ter uma coisa que, quando desencarnar, vai deixar de ter. O que é? O princípio vital. E já estamos entendendo, já pelo próprio nome, o que dá o princípio vital à alma. Aqui, ó o princípio vital. Aqui a alma. O princípio vital. O que o princípio vital dá a essa alma? Princípio vital. Da alma o quê? Palavrinha é? Fala, Roberta. Não estou ouvindo. Fala. Mas eu não estou ouvindo. Vida. Vida, não. A melhor palavra é vitalidade. Vitalidade, ok? O nosso corpo sem vida, ele ainda tem vida, só não tem a nossa, mas tem um montão de vidinhas, não tem? Mas a nossa não se expressa mais por ele. Esse princípio vital, ele dá vitalidade. Ele dá uma energia muito específica, que sem ele nós seríamos o quê? Desencarnados. Tá? Uma alma, um espírito encarnado, para estar se manifestando nesse corpo, precisa de princípio vital, porque senão não consegue. Senão, não existe essa coisa de Walking Dead, morto que morreu, não tem como jogar um fluido vital em cima e o corpo levanta, não. Então, o princípio vital, ele vai acontecer para que esta alma, esse espírito encarnado, esteja se manifestando no plano físico. O espírito pertence ao mundo físico? Por favor, responda. O espírito, agora já sabemos o que é espírito, ele pertence ao plano físico, ao plano aqui das formas mais grosseiras? Poderíamos até pensar, deve pertencer, afinal a alma não está lá, né? Quando nós estamos encarnados, então nós também pertencemos como alma ao mundo físico. Não o quê, Marta? Não pertence? Não pertence ao mundo físico, é isso? Não pertence, tá? Nós, espíritos, não pertencemos a esse plano físico. Nós estamos aqui temporariamente, como se a gente dissesse assim. Nilza, pela definição, não. Muito bem. Seria a alma. A alma também não pertence a este mundo. A alma, que é o espírito encarnado, ela se expressa no mundo. Não pertence ao mundo físico, exatamente.
ela se expressa? Vejamos lá. O aluno vai para a escola. Quando ele está na escola, nós vamos dizer que ele é da escola? Lá é que ele vive? Lá é o lugar dele? Não, ele está lá só o quê? Para aula. Depois ele volta para casa. Inclusive, quando ele vai para a escola, ele tem que colocar o quê? O que é que ele bota para ir para a escola? Um uniforme. Ele coloca um uniforme para ir para a escola. O nosso corpo físico é o uniforme que a gente usa para chegar aqui, para poder participar das aulas e das lições que a gente tem que desenvolver na vida. O mundo físico, ele não nos pertence. O mundo físico. O mundo físico não. O corpo físico não nos pertence. Talvez a gente já tenha ouvido isso em algum lugar. Deus nos emprestou e este corpo físico vai ser devolvido, não vai? Nós vamos devolver, não é nosso. Por isso, nós não podemos fazer o que queremos com o corpo físico, porque ele é emprestado. Sabe aquela história? Quem empresta no melhor? Se fosse assim, Deus nunca nos dava um corpo físico, né? Por quê? Porque a gente tem que entregar a matéria bem cuidada. O fluido vem primeiro com relação a quê? Às vezes, porque a gente vai falando, às vezes vem um não, Rita, não o quê? Né? O fluido vem primeiro do quê? Em relação a quê? O fluido vem primeiro que o corpo físico? Não sei, me diz. Aí a gente tem que sentar na mesma sala para poder falar. O fluido vem primeiro na alma? Não. Nós somos a causa. Nós, espíritos imortais, nós somos a causa para estarmos aqui encarnados. Por quê? Porque precisamos progredir. Não é? O aluno, antes de ser aluno, é o filho da Dona Maria. Não é? Não, ele não se materializou na porta da escola. Não, existe um porquê ele está na escola. Qual é o motivo? Tem que aprender a ler, tem que aprender as matérias, tem que aprender, porque senão não vai nunca chegar na faculdade. Então, ele precisa ir para a escola. E nós precisamos encarnar. Nós, quem? Nós, espíritos imortais. Para isso, nós chegamos na carne. Só que a carne, essa carne aqui que Deus nos empresta, o espírito necessita do corpo material para estar presente neste mundo, sem dúvida nenhuma. Se for um desencarnado, ele pode se manifestar neste mundo? A Marta. Então, a alma precisa que esse fluido já exista para o espírito encarnar. Sim, claro, o espírito. E esse fluido existe? Gente, eu estou gostando disso. Deixa eu ver aqui, Thelminha. E precisa estar neste mundo para progredir, com certeza. Olha só, vamos lá. Vamos lá. Qual é a tríade universal? O que é que existe no universo? O Criador. Acho que isso aqui não vai dar para enxergar, vai. Vamos tentar um preto. Existe o Criador, que é quem? Deus. Deus. E o que Deus faz? Deus cria. Não cria? O que ele cria? Ah, cria tudo. Não, ele só cria duas coisas, tá? Deus só cria duas coisinhas. Uma é o espírito, o outro é a matéria. Ele não cria espírito e matéria. Ele cria o quê? Princípio material e princípio espiritual. Princípio material e princípio espiritual. Ó, então, Deus cria.
princípio material e princípio espiritual. Esta é a tríade da existência, tá? Deus, a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos. Oh, meu Deus. Deus, aqui ó, a tríade, 3, né? Deus, espírito e matéria. Só que esse espírito e matéria é uma forma simples de se colocar a coisa. Na verdade, é um princípio material e um princípio espiritual. Quando Kardec chega e fala de princípio vital, a vitalidade, ela é material ou espiritual? Estamos aqui estudando para o Enem. Então, a vitalidade, ela é do princípio material ou do princípio espiritual? Vamos perder a vergonha. Vamos pensar, energia. Energia é matéria ou é espiritual? As nossas lâmpadas, essa energia. Nossos corpos são energia. Muito bem, Thelma. Muito bem, Nilza. Muito bem, Marta. Muito bem, Sayonara. É isso aí. Então, o fluido vital, ele está ligado ao quê? À matéria. Certo? Nós temos, vamos pensar aqui em outra tríade. Outra tríade. O espírito. Qual é a forma do espírito, gente? Cabeça, tronco, membros. Essa é a forma do espírito? Espírito não tem forma, certo? Então, espírito. O espírito não tem forma, é a centelha divina. Deus nos cria, é uma inteligência. O espírito. Deus não é a inteligência suprema? Nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus? Por isso que as pessoas acharam que ele era um ser humano velhinho, porque eles tiraram o Criador pela criatura, mas não tiraram a criatura pelo Criador. Então, se Deus é a inteligência suprema e nós somos suas criaturas, o que é o espírito? Uma inteligência, certo? Inteligência não tem corpo. Nós somos espíritos, inteligências. Por isso que a gente vai entender melhor. Quando um bebê nasce, ele é inteligência? Ele é inteligente? Ele tem inteligência, o bebê? O que vocês acham? Isso. O bebê tem inteligência? Tem. Mas vocês já viram algum bebê saindo da maternidade, fazendo palestra no saguão da maternidade antes de sair? Vocês já viram isso? Não, né? Por quê? Porque o bebê tem todo um potencial de desenvolvimento. A gente pode sair com ele da maternidade e dizer assim, ai, quando crescer vai ser médico, coitadinho. Né? Já está assim, a gente já bota um montão de ideia nossa, às vezes, né? No bebê. Ah, ele quando crescer vai ser médico. Quando crescer, né? Então, ele tem uma fase em que ele está muito o quê? Incipiente, mas cheio de potencialidade. Deus nos cria. Quando nos cria, ele cria, né, o tempo todo, princípio inteligente e material. E o espírito vai sair do desenvolvimento do princípio inteligente, certo? Princípio inteligente. Mas essa inteligência, quando Deus cria, é simples e ignorante, quando às vezes parece bebê, né? Você dá alguma coisa para ele comer e ele joga na testa. Não, é para a boquinha, não é isso? Então, da mesma forma, o espírito é criado o quê? Simples e ignorante. Mas assim como a gente leva o bebê e diz assim, ai, quando crescer vai ser médico, vai ser apresentador de televisão, seja lá o que for, quando o espírito é criado por Deus, aqui nós estamos colocando ele já na condição de espírito, ok? Já na condição de espírito, porque tem muita história antes disso aqui.
Mas vamos considerar na condição de espírito. Ele é criado simples e ignorante, mas ele está cheio de potencial. Exato, Thelma. Possui potencial. Energia é matéria. Exatamente, Rita. Exatamente isso. Então, o espírito, ele vai passar por um processo o quê? Evolutivo, não vai? Vai passar por um processo evolutivo. Nesse processo evolutivo, por isso que a gente diz o quê? Que o espírito é criado simples e ignorante, mas ele é perfectível. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, gente? O espírito é perfectível. Vamos aproveitar aqui a resposta da Thelma. Ele possui o potencial para chegar até a... Isso, exatamente, Roberto. Até a perfeição. Foi isso que você disse? Me pareceu pela leitura labial que tinha sido. Então, ele é perfeitível. Qual é? Seu destino é a perfeição, exatamente. Será perfeito um dia, exatamente. E qual é o espírito mais perfeito que nos foi dado a conhecer até hoje? Se fosse evangelização, todo mundo responderia uníssono, porque é a resposta padrão de qualquer pergunta que se faça na evangelização. Jesus, você pergunta. Quem descobriu o Brasil? Foi Jesus. O que vamos ter para o almoço? Jesus. Na evangelização é muito engraçado, porque eles acham que tudo é sobre Jesus. Qualquer pergunta que você faça, exatamente, Marta, Jesus, Thelma, exatamente. Esse é o espírito mais... Está no livro dos espíritos, ok? Essa pergunta, essa resposta. Jesus é o espírito mais perfeito que nos foi dado a conhecer até hoje. E é o governador do nosso planeta. Voltando aqui, porque a gente já foi e voltou, vejamos como isto é uma coisa extremamente ampla e complexa. Isto nós estamos falando do espírito. Só que Deus, na sua incrível perfeição, o que faz ele? Quando ele cria o princípio material, ele cria o princípio espiritual, o princípio inteligente, vamos chamar de princípio inteligente, tá? O princípio inteligente, ele cria junto ou separado? Ou seja, está misturado o princípio material com o princípio, quando ele cria, está misturado? O que vocês acham? Ou ele cria princípio inteligente e princípio material? Você e você. Ele cria junto ou cria separado? Cria misturado ou cria uma coisa e uma coisa? O que vocês acham? Cria junto? Ele cria separado. Muito bem, Sayonara. Ele cria separado. Ele cria separado, mas quando ele cria separado, ele faz o quê? Ele junta. Tá? Ele cria separado. Perfeição relativa. Isso, claro. Perfeição absoluta, né, Rita? Só Deus, né? É isso aí mesmo. Maria Cecília, exatamente. Chegarmos à perfeição. Exatamente. Sempre será relativa, como a Rita nos lembrou aqui, não é? Porque perfeição absoluta seríamos Deus, não pode. Deus é só um, certo? Exato, Cecília, Jesus, exatamente. Então, o que nós temos aqui? Ele cria separado o princípio inteligente e o princípio material, mas a partir do momento que ele cria separado, ele junta. Então, nós, desde sempre, estamos vinculados ao princípio material, ok? E como é que isso vai se dar? Qual é o corpo que nos cobre no mundo espiritual? Tem corpo que nos cobre no mundo espiritual? Sim. Afinal, do lado de lá, a gente se vê como um montão de luzinha ou a gente se vê como se vê aqui, como pessoas andando para lá e para cá? Do lado de lá, nós também temos temos aqui
Mas esse aqui, na hora da desencarnação, vai ser devolvido para a natureza. Mas nós temos outro, que já tínhamos antes da encarnação. Durante toda a encarnação, permanecemos com ele. E quando dormimos, ele muitas vezes vai se desdobrar, ou seja, vai se afastar deste corpo físico, ou para participar de atividades, aulas do lado de lá, encontrar parentes que já estão lá. Que corpo é esse? Thelmarieta, duplo etéreo? Não, Thelmarieta. Isso, Rita, perispírito. Corpo material do espírito. A gente não usa material porque o material está muito voltado para esse entendimento de matéria, mas é um corpo material, sim. Você pode chamar esse aqui de corpo de carne, é porque tudo é matéria. Saiu de espírito, tudo é matéria. Só que vai ser uma matéria mais ou menos quintessenciada, mais ou menos grosseira, ok? Então é isso mesmo. E vai chegar lá o duplo etérico. O que é o duplo etérico? O duplo etérico, não é duplo etéreo, é duplo etérico, é exatamente esse corpo fluídico vital que está cheio desse fluido vital. Recebemos uma quantidade desse fluido vital para a nossa encarnação. Pode ser 5 anos, 10 anos. Ai, morreu tão jovem, mas só veio para aquela situação mesmo. Tá? Veio com 10 anos de fluido vital. Por quê? Porque aquela encarnação era para durar 10 anos. Se o espírito não se suicida, está tudo certo, a pessoa vai embora na hora que tem que ir. Tá ok? Thelma, é etérico, exatamente. Nilza, perispírito, exatamente. Sabem o que é isto, né? Que eu já passei da hora. Este sinalzinho, que eu sou boa para isso, passar para. É isso, mas vejamos. Estão anotando tudo? Espírito, princípio inteligente e princípio material. Nós, espíritos, somos criaturas espirituais, mas precisamos da matéria, não precisamos? Deus não nos mergulha na matéria para que a gente faça o processo de progresso? Então, quando nós somos criados com este corpo espiritual. Se mudarmos de planeta, mudamos esse corpo. Por quê? Porque os elementos do nosso perispírito são os elementos químicos do nosso planeta. Tá bom? Se mudarmos de planeta, mudamos de corpo espiritual, mudamos de perispírito. Vamos retornar na semana que vem. Isso porque estávamos falando de princípio vital, que é exatamente o que a Thelma nos trouxe como duplo etérico. Temos muita coisa... na doutrina espírita, André Luiz, os mentores, vão falar de duplo etérico? Vão. Na doutrina espírita, nós vamos ver até alguma coisa, uma citação muito avulsa de corpo mental, mas não há uma esmiúce sobre isso, ok? Sobre o duplo, porque eles vão tratar só de espírito, perispírito e corpo físico. É como assim? Essa é a matéria do primeiro ano. Então, eles não quiseram trazer muito conteúdo, trabalharam esses 3 elementos: espírito, perispírito, corpo físico, tá? Mas não vamos esquecer, embora ele possa dizer aqui que o princípio vital vai estar no perispírito da alma, não deixa de ser verdade, tá? Porque este corpo, essa malha energética do duplo etérico, está unindo o perispírito ao corpo físico. É o que dá essa vitalidade, tá? A gente vai entendendo melhor isso com o tempo. Perispírito é mais leve do que a matéria quando está. Perispírito é mais leve que a matéria quando estamos encarnados? Claro.
Claro, o perispírito não tem nada a ver com a nossa matéria grosseira. O perispírito é uma matéria muito quintessenciada, como é a matéria do mundo espiritual. Esta matéria do nosso plano físico aqui é uma matéria muito grosseira, tá? Muito densa. Já o mundo espiritual é muito... Mesmo os espíritos mais pesados vão ser mais leves do que o nosso corpo físico, tá bom? Então, mas isso é característico da matéria do plano físico. A matéria atual neste mundo, não é, que estamos vivendo de provas e expiações. Quando estivermos num mundo feliz, ele será tão denso quanto este mundo? Será muito mais etéreo. Aí sim, etéreo, mais sutil. Ai, também eu que agradeço. Marta, faz a nossa prece final. Brincadeira. O que você vai fazer? A gente não vai ouvir, né? Faz a Roberta. Não, por favor, não. Então vamos fazer a nossa prece. Minhas queridas, semana que vem nos vemos de novo. Foi uma alegria estarmos juntas. Aí a Thelminha nos lembrando, vamos dar o like, ok. Isso tudo nos ajuda aqui, a plataforma. E é por isso que nós não colocamos todo mundo aqui, ok? Porque nós temos a questão do direito de imagem, não é? Então, pode ser alguém, pode se sentir um pouco desconfortável, até mesmo sair do estudo, porque vai estar lá aparecendo. Então, são os cuidados que nós estamos tendo com relação a isso, tá bem? Vamos ver como é que fica no futuro. Beijinhos a todas e vamos agradecer a Deus. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estarmos encarnados nestes momentos pelos quais passa a nossa humanidade, por recebermos tanto amparo, tanto apoio dos amigos espirituais queridos. E mesmo quando vivemos desafios que nos trazem lágrimas ou lamentos, as tristezas, a separação, quando da desencarnação de um ente querido, ou mesmo uma separação de um casamento, ou a partida de um filho para longe, mesmo no plano físico, para estudar do outro lado do mundo, e deixando nossos corações mais tristes, um desemprego, situações que nos chegam e que nos trazem lágrimas de tristeza. Vamos entender que tudo passa, mas sempre retornaremos a nos reencontrar, pois o amor tem este poder de nos reunir sempre, sempre e sempre. Obrigado por tudo, mestre amado. Graças a Deus. Comecei orando para Deus, terminei com Jesus, mas tudo bem. Olha, beijinhos. Fiquem com Deus, tá?